Meu nome é Hilton Porto, eu sou advogado especialista em direito médico e há quase 10 anos a minha atividade profissional é a defesa de médicos e profissionais de saúde. Ao longo desse tempo eu pude perceber uma série de questões jurídicas e de gargalos que existem dentro da profissão médica. Fui convidado pelo Dr. Ider para contribuir dentro desse projeto de extensão na Universidade Federal de Sergipe e trazer para os alunos de medicina alguns conceitos importantes e que são necessários para que se tenha mais segurança na prática profissional futura. Bom, por que estudar esse tema e por que conhecer esse tema? Nós vivemos um mercado médico atualmente em que a judicialização da medicina se fez presente no cenário. Atualmente, mais de 2,5 processos são ajuizados por hora que tratam sobre alegações de erros médicos. Esses dados vêm do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que anualmente faz um estudo chamado Justiça em Números. E esse estudo ele traz uma ampla análise dos processos no judiciário brasileiro e consegue individualizar por tema cada um desses processos. Então, atualmente, nós temos mais de 2,5 processos que tratam sobre alegações de erros médicos por hora no Brasil. É fundamental que o estudante de medicina se atente para isso, porque o conhecimento jurídico pode trazer maior segurança quando esse futuro profissional vá adentrar ao mercado de trabalho. Dentro desse cenário de judicialização da medicina, quais são as especialidades mais processadas? Isso não é um dado que vai orientar o estudante a escolher determinada especialidade ou não, mas isso tem que fazer parte de um contexto de análise para que cada um desses alunos possa analisar o seu próprio perfil, entender esse mercado e aí, atrelado a uma série de outras questões e, enfim, de indicadores, possa realizar a sua escolha. A especialidade mais processada em quase todos os estados do Brasil e também no âmbito do STJ é a ginecologia e obstetrícia. Essa informação muitas vezes surpreende alguns estudantes, e boa parte dos médicos também, que imaginam que a cirurgia plástica é aquela especialidade mais processada. Mas dentro da ginecologia e obstetrícia nós temos o envolvimento de duas vidas, a mãe e o bebê, algumas vezes inclusive mais do que duas. Então nós temos aí um risco dobrado, às vezes o risco triplicado. E temos também um cenário de atuação que é amplo tanto dentro do serviço privado quanto no serviço público, onde as deficiências estruturais se fazem mais presentes e aí aumentam o risco de complicações, de intercorrências que vêm a desaguar no judiciário como processo. Em segundo lugar, nós temos a ortopedia e a traumatologia. E em terceiro lugar, aí sim vem a cirurgia plástica. Em termos percentuais, se formos fazer uma análise, o cirurgião plástico ele é mais demandado do que o obstetra. Nós dividimos o número de processos pelo número de profissionais, com especialidade ativa dentro daquela atuação. O cirurgião plástico proporcionalmente vai ter mais processos, mas em números absolutos, a ginecologia e obstetrícia ela tem uma distância assim, muito grande do segundo colocado. Em terceiro lugar, empatado com a cirurgia plástica, nós temos também a cirurgia geral. E uma questão interessante que eu acho que é bom a gente trazer aqui para nós dentro desse projeto de extensão é o seguinte: onde estão esses processos? Muitos imaginam que isso é uma realidade do Sul, do Sudeste e que está distante aqui da nossa realidade do Nordeste e especificamente do estado de Sergipe. Mas se nós analisarmos os dados do CNJ e os dados da demografia médica do Conselho Federal de Medicina, nós conseguimos fazer um cruzamento de dados. A grosso modo, mas dá para trazer uma realidade aqui para o nosso estudo. Veja, se nós pegarmos o número de processos, segundo dados do CNJ, dividirmos pelo número de médicos com registro ativo, segundo a demografia médica do CFM, tomando como base os últimos estudos, nós temos que o estado no Brasil com o maior número de processos é o estado de Minas Gerais, seguido pelo estado de Roraima, em terceiro lugar o estado de Rondônia, em quarto lugar o Maranhão e em quinto lugar o estado de Sergipe. A maioria das pessoas imagina que o estado de São Paulo é o estado com o maior número de processos. E em termos absolutos, é o estado com o maior número de processos. É onde estão concentrados a grande maioria, uma grande parte desses processos. Mas se dividirmos o número de processos pelo número de médicos, São Paulo é o estado no Brasil com o maior número de profissionais registrados, mais de 200 mil profissionais. São Paulo ele acaba ficando lá na 25ª posição, em termos percentuais. O Rio de Janeiro, que é o nosso segundo mercado no Brasil, fica em 16º lugar. Então, proporcionalmente falando, nós temos o estado de Sergipe ocupando a 5ª colocação no cenário nacional. E se ampliarmos esse leque para 10 estados, nós vamos ter
4 estados do Nordeste dentro desse top 10. O estado do Maranhão, o estado de Sergipe, o estado do Piauí e o estado da Bahia estão dentro dos 10 estados com maior volume, né, percentualmente falando, de médicos processados. E uma outra questão que é preciso ser chamada a atenção é o seguinte: esses processos eles não se concentram somente no âmbito do judiciário. Nós temos vivido também um crescimento muito grande do número de demandas dentro dos conselhos de medicina. A população atualmente está mais informada. Já existem vários advogados especialistas na área que atuam inclusive contra os médicos. Então, o número de denúncias dentro dos conselhos vem crescendo. E as consequências de uma denúncia mal conduzida pelo profissional, que não dá a devida importância àquela notificação do conselho, pode trazer uma série de consequências àquele profissional. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais adiante, mas que pode inclusive acabar resultando na cassação do exercício profissional. Então, esse cenário de judicialização, tanto no âmbito da justiça, quanto no âmbito dos conselhos regionais de medicina, ele precisa ser alvo da atenção do estudante de medicina. Então, quais são as causas, né, desse aumento vertiginoso de processos que nós temos vivenciado nos últimos anos? A primeira causa, e isso é um consenso entre todos os estudiosos que analisam o tema, é a deterioração da relação médico-paciente. A partir do momento que a relação médico-paciente, a medicina, na verdade, passou a ser exercida como uma atividade comercial e hoje, infelizmente, embora o Código de Ética Médica ele determine que a medicina não pode ser exercida como um comércio, o cenário do mercado médico acabou colocando a medicina hoje como uma atividade econômica. Então nós temos diversos atores envolvidos dentro desse cenário, planos de saúde, né, sistema público de saúde, e o grande reflexo que isso levou dentro da relação médico-paciente foi o distanciamento entre o profissional e o enfermo. Hoje, via de regra, o médico ele não tem tempo suficiente para estabelecer aquela relação de confiança como acontecia anos atrás. Isso acaba gerando um natural distanciamento entre o profissional e o seu paciente, dificultando, né, a criação dessa relação de confiança que traz, inclusive, segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. A relação médico-paciente hoje ela é entendida pelo judiciário como uma relação de consumo, onde o paciente hoje ele é um consumidor. E como consumidor é um paciente que nutre uma alta expectativa, um paciente que é intolerante a erros e diante assim, da mera insatisfação, ele acaba movendo um processo. E isso não é uma realidade só da medicina. Isso é uma realidade que nós enxergamos na sociedade como um todo. É o fenômeno que nós chamamos de judicialização da vida. Então hoje o paciente ou o consumidor, se o voo atrasa, ele processa a companhia aérea. Se o nome é negativado indevidamente, ele vai e processa. Se ele contrata um plano de internet ou um plano de telefonia e o serviço não é fornecido a contento, ele vai e processa. Então com a medicina não é diferente. A medicina hoje ela faz parte de um contexto de judicialização da vida dentro da sociedade e sofre diretamente esses reflexos, principalmente com essa deterioração da relação médico-paciente. Um outro fator que nós temos também é o seguinte, é a democratização do acesso à informação. Nós temos hoje o famoso Dr. Google, né? Vários profissionais comentam e relatam que os pacientes, muitos deles já chegam no consultório hoje com o diagnóstico pronto, que ele mesmo formulou em qualquer site lá na internet que ele busca, enfim, sem confiabilidade científica nenhuma. E aí o médico ele vai fazer a sua anamnese, seu exame físico, propor uma hipótese diagnóstica, um tratamento, e se o resultado daquele tratamento não é aquele que se espera, o paciente acaba interpretando aquele resultado como uma falha do profissional, porque foi diferente daquele que ele leu na internet, em sites, sem rigor científico nenhum. Então esse acesso à informação que é muito disponível hoje, na palma de uma mão, com os smartphones hoje, tem contribuído também para o aumento do número de processos, na medida em que os pacientes estão cada vez mais informados, mas nem sempre essa informação é uma informação de qualidade. Um outro ponto que nós temos também é a gratuidade do acesso à justiça. O que é isso? A Constituição Federal ela garante a todo cidadão brasileiro que se sentir lesado o direito de ingressar na justiça para poder, de alguma forma, questionar o causador daquele dano e requerer a indenização que ele acha que é devida. E quem não tem condições de arcar com os custos do processo, porque via de regra, para você mover um processo na justiça, você precisa desembolsar alguns valores referentes a custas judiciais e outros custos internos do processo, a exemplo, por exemplo, da perícia médica, que é muito comum nesses processos que tratam de alegações de erros médicos, a Constituição garante
ao cidadão o acesso gratuito à justiça. Então, isso na prática, dentro desse processo, onde, na verdade, a grande maioria dos processos existe a presença da justiça gratuita, o advogado do paciente ele sempre tenta descrever aquele cenário de uma forma a comover o juiz, né? Enfim, refere que aquele paciente precisa de tratamentos, pede indenizações altíssimas, e isso é interessante porque o valor das custas ele é calculado com base no valor dos pedidos, então acaba elevando muito o valor das custas do processo, e esse paciente, via de regra, ele acaba conseguindo o direito à justiça gratuita. Qual é o reflexo prático disso? O paciente, na maioria dos casos, ele não tem nada a perder. Ele não gasta para entrar na justiça e muitas vezes ele contrata com seu advogado que vai pagar lá 20%, 30% se tiver êxito ao final do processo. Então, o paciente, em boa parte dos casos, literalmente, ele não tem nada a perder. Um outro fator que nós temos é a insatisfação com o próprio sistema de saúde. Veja, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. No âmbito público, nós temos as próprias deficiências estruturais do SUS, enfim, limitação de recursos humanos e de recursos materiais. E no âmbito privado, nós temos a interferência dos planos de saúde, que muitas vezes limitam procedimentos diagnósticos, né, limitam tratamentos. E aí, quem está na linha de frente nessa zona de conflito é o médico. Não é o gestor do plano de saúde, não é o secretário de saúde. Nós não vemos ninguém processar o secretário de saúde porque faltou, enfim, um equipamento, um material para realizar um tratamento e o tratamento adequado não foi realizado. Você processa a figura do médico. No âmbito privado também, às vezes você precisa, para estabelecer um diagnóstico e determinar a conduta terapêutica adequada, de um exame complementar. E o plano não autoriza ou demora a autorizar e aquela demora já acaba acarretando numa evolução do quadro e às vezes você não consegue estabelecer aquela conduta que era para ter sido estabelecida inicialmente. E isso acaba gerando transtornos nessa relação, né? O paciente, como eu falei, ele perde a confiança naquele profissional e muitas das vezes ele não tem informações de como é que esse fluxo todo funciona e acaba desaguando toda aquela insatisfação na figura do médico. E aí vocês podem se questionar, mas o médico não é um único profissional na linha de frente do atendimento. Realmente não é. Nós temos inclusive alguns dados, né, de pesquisas. Tem uma pesquisa específica que foi realizada no estado de São Paulo, uma parceria entre o Corém e o CREMESP, né, o Conselho de Medicina e o Conselho de Enfermagem de São Paulo. E essa pesquisa, mais de 50% dos médicos e dos enfermeiros afirmaram que já haviam sofrido violência durante o seu trabalho. Então, assim, tanto médicos quanto enfermeiros estão na linha de frente de atendimento. Mas por que os processos de alegações de erros médicos vêm contra médicos? Pouquíssimos enfermeiros sofrem processo. Por quê? Porque na imagem da sociedade, o médico é aquele profissional que tem dinheiro para pagar a indenização, que vai ter uma condição financeira para pagar a indenização e acaba sendo, então, o alvo preferencial dos processos. Então, o médico ele está na linha de frente da zona de conflito e toda a insatisfação com um cenário que é estrutural acaba sendo despejado na figura do profissional. Isso se reflete tanto em violência física quanto em aumento do número de processos. Tá? Uma outra questão interessante que nós temos é o crescimento do número de advogados. Vejam, em 2015, salvo engano, a OAB divulgou um dado que o Brasil tinha mais cursos de direito do que Estados Unidos, Europa e China juntos. Então vejam, nós temos cursos de direito espalhados em todas as regiões do país. Todo mundo hoje tem um conhecido, um familiar que é advogado. E o direito médico, nos últimos anos, ele também se transformou em uma área da moda. Então nós temos diversos cursos de capacitação. Porque é preciso que vocês entendam que, diferentemente da medicina, para que um profissional seja especialista dentro do direito, ele não precisa ter um RQE. Ele não precisa ter o título para se anunciar especialista. Qualquer profissional do direito pode dizer que faz, enfim, determinada área, trabalha e é especialista em determinada área, simplesmente porque ele quer dizer, ou estudou, fez um curso de 1, 2 meses, como existem vários na internet hoje. Então, assim, nós temos uma oferta muito grande de cursos hoje. Temos muitos advogados jovens, né, que veem nisso uma possibilidade de mercado que lhes é vendida como um oceano azul e a grande maioria busca a defesa do profissional. Só que aí a gente tem um mercado muito restrito. Por exemplo, aqui em Sergipe nós temos pouco mais de 5 mil médicos. Enquanto um advogado, por exemplo, que trabalha com direito previdenciário, vai lidar aí com quase 2 milhões de potenciais clientes. Então, esses advogados, quando entram no mercado e percebem que aquele intuito de defesa do profissional ele não vai conseguir ser colocado em prática, eles acabam migrando no sentido contrário. E hoje nós temos vários profissionais que estão se especializando em processar médicos. Então,
uma grande tarefa que a gente tem dentro do escritório, na minha atuação, é tentar fazer uma gestão do conflito antes que ele saia do âmbito da instituição, para que evite que aquilo chegue aos ouvidos de um advogado. Porque a partir do momento que chega aos ouvidos do advogado, o advogado, claro, vai fazer uma análise, né, daquela casuística ali e vai, né, pensando no benefício do seu cliente, do seu paciente, e via de regra orientar que se propõe uma ação. Então, quando chega nesse ponto, a situação em que você já tem um envolvimento de um advogado, da busca, né, de uma consultoria por parte do paciente, fica muito mais difícil de resolver. Então, esse crescimento que nós vivenciamos do número de advogados tem contribuído também para o aumento do número de processos, já que hoje nós temos também advogados que são especialistas em processar médicos. E isso não é um fenômeno só do direito, é um fenômeno mais antigo dentro do direito, né? Esse crescimento de cursos, um boom que teve aí na década de 90, enfim, no início dos anos 2000 para cá, explodiu o número de cursos, mas isso também tem sido verificado dentro da própria medicina. Atualmente o Brasil hoje é o segundo país no mundo, como é o número de cursos de medicina. Cerca de 2 meses atrás, nós estamos falando aqui no mês de dezembro de 2022, o CFM ele divulgou que o Brasil tinha 376 cursos de medicina. Só ficava atrás da Índia, que tem uma população, enfim, várias e várias vezes maior do que a população do Brasil. Então esse também é um outro fenômeno que tem aumentado, porque esse aumento do número de cursos de medicina, ele não veio, infelizmente, acompanhado pelo aumento também e a manutenção da qualidade desses cursos, né? Então, a formação profissional muitas vezes ela é deficiente, os médicos não recebem o treinamento adequado e diante de situações reais no mercado de trabalho, acabam cometendo falhas e essas falhas vêm a desaguar no judiciário na forma de processo. Bom, uma outra questão interessante também é como a mídia aborda essas situações que tratam, né, de alegações de erros médicos. Nós temos dois juízes. O juiz do judiciário e nós temos o juiz da mídia. A mídia faz um primeiro juízo de valor. Então, quando esse tipo de situação é tratada na mídia, seja na rede social, seja em televisão, seja em jornal, sempre é vítima de erro médico, paciente é vítima de erro médico, paciente vítima de erro médico perde o testículo, paciente vítima de erro médico tem o útero perfurado, bebê morre vítima de erro médico. Então, já existe um pré-julgamento do veículo de comunicação quando vai fazer a exposição desses casos. Então, vejam que a sociedade já é bombardeada, né, com esse tipo de informação numa situação bélica, numa situação de conflito, né, numa realidade e num cenário de conflito. Então, se o paciente ele se vê naquela situação, via de regra se lembra, li ontem, enfim, fiquei sabendo disso, daquilo, que fulano também foi vítima de erro médico, né? No hospital tal, pouco tempo atrás também houve uma vítima de erro médico. Então o paciente acaba se enxergando dentro de um cenário onde aquele tipo de situação ele é recorrente, onde ele é mais uma vítima do sistema, mais uma vítima dos médicos despreparados, enfim. E aí isso também é uma situação que acaba aumentando, né, os processos por estimular esse clima bélico. E por fim, nós temos uma causa que é mais recente, mas que tem contribuído também, e nós temos visto isso na prática dos processos. Muitos processos hoje, eles trazem prints de redes sociais. Por que isso? Para demonstrar que aquele profissional específico, ele anuncia o seu serviço na rede social, trazendo ótimos resultados. E é natural, porque ninguém vai compartilhar um mau resultado. Então, apesar disso ser uma prática proibida pelo Conselho Federal de Medicina, você expor a imagem do paciente para demonstrar técnica, fazer utilização de fotos e imagens de comparativo de antes e depois, porque você induz o paciente a acreditar que se ele submeter àquele tratamento ele vai ter o mesmo resultado, vários profissionais fazem, mas isso é impossível, porque cada organismo é um organismo. A reação de um paciente não vai ser igual à reação de outro. Se eu faço uma lipoaspiração, a reação do meu organismo é uma. O meu nível de inflamação pode ser um, do outro profissional, do outro paciente pode ser outro. A minha cicatrização é uma, a do outro paciente vai ser outra. Existe uma série de fatores orgânicos e comportamentais que vão influir diretamente no resultado. Então não tenho como garantir que o paciente A vai ter o mesmo resultado do paciente B. Mas essas imagens e essa publicidade que é feita nas redes sociais, muitas vezes acaba induzindo o paciente a acreditar que se ele for se submeter àquele procedimento, ele vai atingir o mesmo resultado. Então, pessoal, é preciso ter muito cuidado no uso da rede social. Nós sabemos que é uma ferramenta hoje que é importante, que o médico precisa estar
no meio digital. Depois da pandemia, isso virou cada vez mais uma realidade, né? Os pacientes procuram nas redes sociais referências dos profissionais. O médico ele pode fazer uso das redes sociais, mas desde que esteja atento às normas do Conselho Regional e do Conselho Federal de Medicina, para que não venha a sofrer punições que podem resultar, inclusive, nos casos mais graves, na cassação do exercício profissional. O erro médico ele nada mais é do que aquela conduta do profissional que é caracterizada por negligência, imprudência ou imperícia e que pode provocar um dano ao paciente. Eu acho que vocês já conhecem essas figuras, já devem ter ouvido falar, mas a negligência ela se verifica quando o profissional ele se omite de alguma forma, ele deixa de agir quando ele tinha a obrigação legal de agir. Então, um médico, por exemplo, que deixa de atender um paciente grave, um médico que deixa de prescrever e solicitar a realização de um exame complementar que era fundamental para o fechamento do diagnóstico, isso aí pode ser caracterizado como uma espécie de negligência. A imprudência está relacionada à precipitação. Então imagine aquele profissional que ele realiza um procedimento cirúrgico de forma acelerada, de forma mais rápida, porque tem um compromisso depois da cirurgia. E isso pode acabar, né, aumentando os riscos de danos ao paciente e caracterizar uma conduta imprudente. Já a imperícia ela vai estar relacionada à falta de conhecimento técnico. Dentro da medicina, né, existe a lei que determina que, uma vez que o médico se formou, ele pode atuar em qualquer das áreas da medicina, desde que ele se responsabilize. Então, assim, nós temos alguns casos de profissionais que se aventuram a realizar procedimentos fora daquela sua área de domínio técnico, fora daquela sua área de especialidade. Então, o profissional, ele pode, numa situação como essa, ser imputado também na figura da imperícia. Então, para que haja o famoso erro médico, né, propriamente dito, né, é preciso que exista um dano ao paciente e que esse dano ele tenha sido causado pela conduta culposa do médico, né, em uma das três modalidades, negligência, imperícia ou imprudência. E que exista essa relação de causa e efeito, que é o que nós chamamos do nexo causal. Então, para que se caracterize o erro médico, é preciso que o médico, numa conduta culposa, provoque um dano àquele paciente. Aí nós teremos, né, caracterizada a figura do erro médico. Uma questão importante também é que o médico ele compreenda quais são as suas esferas de responsabilidade. Porque às vezes o médico ele acha que se cometer uma falha, ele vai ser acionado na justiça. Mas um ato médico pode gerar até 4 esferas de responsabilidade profissional. Primeiro, a esfera judicial, tá? É a mais conhecida de todos, né? Onde os médicos, os pacientes, eles vão, via de regra, questionar danos, né? Por, enfim, possíveis erros médicos, tá? E aí, é que eles pedem indenizações por danos estéticos, né? Que é aquele dano visual ao paciente, o dano, enfim, uma cicatriz no rosto, uma cicatriz no abdômen, aquele dano à estética do paciente realmente. O dano material, que é tudo aquilo que envolve dinheiro. Então imagine um paciente que vai fazer uma cirurgia, uma artroscopia de joelho, tem algum tipo de lesão neurológica ali, ele fica incapacitado para o trabalho 3, 4 meses. Ele vai na justiça e pede que o profissional custeie, né, aquele tempo que ele ficou sem trabalhar. Inclusive que custeie também um novo tratamento que ele vai precisar cirúrgico, um tratamento fisioterápico que ele precisa fazer enquanto o processo está em curso, porque ele não pode esperar a conclusão, porque senão aquela lesão pode se consolidar e não ter mais, enfim, como ser reabordada. Temos também os danos morais, que são os mais conhecidos, né? São aqueles danos à esfera psicológica. Então, o paciente ele teve ali, enfim, um quadro depressivo, de tristeza, né? De sofrimento em razão daquela conduta, né? Do profissional. E tem até uma quarta espécie de dano aí, que é o dano existencial. Ele está mais na teoria do que na prática, mas é uma coisa que a gente pode vir a vivenciar aí nos próximos anos, que é o dano existencial, que está relacionado a uma frustração de uma expectativa de vida. Então imagine que uma paciente jovem vai fazer uma cirurgia, enfim, abdominal e tem uma perfuração do útero acidental. E essa paciente ela fica impedida de gestar. Ela teve uma frustração de uma expectativa de vida e isso pode ser alvo de um pedido indenizatório, independente do pedido dos danos morais, dos danos estéticos, podem ser pedidos feitos em conjunto e gerar indenizações individualizadas. Então isso é muito importante que vocês saibam. Nós temos também a esfera criminal, onde o médico ele pode responder a um processo criminal. Via de regra, isso está relacionado nos casos em que o paciente ele sofre algum tipo de lesão corporal mais grave e nos casos de homicídio culposo, né, quando existe óbito e existe, né, enfim, a imputação desse crime ao profissional. E aí o profissional ele pode ser punido desde pena de multa até a própria restrição de liberdade, que é a prisão. Dentro do âmbito administrativo,
quando o profissional ele exerce sua atividade no serviço público, ele pode, por exemplo, né, sofrer uma reclamação na ouvidoria, o que muitas vezes é negligenciado pelos profissionais, e essa reclamação na ouvidoria, ela acabar dando início a um processo administrativo. E dentro do processo administrativo, o profissional ele pode sofrer desde uma advertência até a sua demissão do serviço público, ele perder a sua função pública. E também temos o reflexo na esfera ética, dentro dos conselhos regionais do Conselho Federal de Medicina, onde o médico ele pode sofrer, inicialmente, uma sindicância, tá? Se houver algum tipo de denúncia ou fiscalização do conselho, e se verificar que existe algum indício de violação do Código de Ética, das resoluções do conselho, ele sofre uma sindicância. Essa sindicância ela pode virar um processo ético profissional, e aí o médico ele pode ser punido desde uma advertência confidencial em aviso reservado, que é uma cartinha que chega na sua casa e ninguém fica sabendo, mas já é uma pena. Uma censura privada, que é mais uma vez uma cartinha que chega na sua casa, mas que ninguém fica sabendo, mas já tem um grau de punição maior. Censura pública, e aí você vai ter o seu nome publicado em diário oficial, às vezes em site do conselho, tá? Então é uma punição já pública. A suspensão do exercício profissional por até 30 dias e a cassação do exercício profissional, que, embora no Brasil a Constituição preveja que não há pena perpétua, aqui dentro do conselho nós temos uma pena perpétua. Uma vez que o médico seja cassado, ele jamais pode voltar a atuar. Então, muita atenção aos procedimentos dentro do Conselho Regional de Medicina, tá? Uma outra questão importante que a gente discuta aqui é você entender, enquanto médico, enquanto futuro empresário que você pode vir a ser, como funciona a responsabilidade da instituição de saúde e a responsabilidade do médico. Para que o médico ele seja condenado e que ele seja responsabilizado, mais uma vez, como a gente já comentou aqui, é preciso que se comprove que ele agiu de forma culposa, que ele provocou um dano ao paciente, ou seja, que existe essa relação de nexo causal entre a conduta dele e o dano que o paciente sofreu. Com relação à pessoa jurídica, à clínica, nós já temos uma diferença. Em regra, não precisa que se comprove a conduta culposa do profissional. Então imagine a seguinte situação. O paciente ele sofre uma queda no hospital. E aí o hospital, via de regra, não precisa comprovar que ali agiu-se de forma culposa, que o chão ficou molhado porque houve desleixo de um funcionário, né, dos serviços gerais. Não. Aquele hospital, se ficar comprovado que o paciente sofreu um dano, e aí ele quebrou o colo do fêmur na queda, e que aquele dano foi decorrente do fato, né, da queda ocorrida dentro da instituição, a instituição ela vai ser responsabilizada sem precisar comprovar a culpa. Então, a grande diferença entre a responsabilidade da instituição de saúde com a responsabilidade do médico pessoa física é a questão da culpa. A obrigação do médico, ela é de meio. Via de regra, ela é de meio. O que é que isso significa? O médico ele não é Deus. Ele não é obrigado a curar ninguém. Mas ele precisa utilizar de todos os meios disponíveis, cientificamente reconhecidos e adequados para benefício daquele paciente, tá? Na obrigação de resultado, o profissional ele tem que entregar ao paciente determinado resultado. Então a regra é o quê? O médico ele tem que colocar os meios disponíveis de acordo com a sua estrutura de trabalho disponível em benefício daquele paciente. Tá? Agora a justiça entende que em alguns casos específicos, como por exemplo os procedimentos estéticos, procedimentos que são puramente embelezadores, o médico ele precisa entregar determinado resultado ao paciente. Então o profissional vai fazer uma lipoaspiração no paciente, ele tem que entregar o resultado. E aí você me pergunta, Hilton, que resultado é esse? Aí é uma situação muito discutível porque não existe um conceito objetivo. A avaliação do resultado é subjetiva. E isso é uma grande vulnerabilidade jurídica para o profissional. Aos olhos do profissional, ele pode ter feito um trabalho maravilhoso, mas para o paciente, às vezes, não. Muitas vezes, inclusive, o paciente tem o transtorno dismórfico corporal, que atinge aí uma grande percentual, por exemplo, de pacientes. Isso está vários estudos que fazem esse levantamento de dados, que boa parte dos pacientes, por exemplo, que se submetem a uma rinoplastia, apresentam um transtorno dismórfico corporal. E isso pode comprometer a avaliação do resultado. Então, nós temos duas figuras diferentes de obrigação para o médico. A obrigação de meios, que é a regra, e a obrigação de resultado, que a justiça entende que se aplica aos procedimentos estéticos. E aqui eu vou fazer um alerta, que a gente acabou de comentar mais cedo, sobre a questão da rede social. A obrigação, naturalmente, que ela é de meios, a partir do momento que o médico ele expõe o seu trabalho na rede social de uma forma a induzir o paciente a acreditar que ele vai atingir aquele mesmo resultado, essa obrigação ela se converte em resultado.
E aí o médico ele vai ser obrigado a entregar ao paciente aquele determinado resultado. Então, embora a rede social hoje seja uma ferramenta de comunicação e de exposição do trabalho fundamental, do ponto de vista jurídico, ela pode acabar sendo uma grande armadilha para aquele profissional, que transforma a sua obrigação, que é de meio, numa obrigação de resultado. O Conselho Federal de Medicina ele disse que a relação médico-paciente não é relação de consumo, mas a Justiça já estabeleceu que é sim uma relação de consumo sobre a ótica judiciária. E aí isso traz uma série de reflexos. O principal deles é o quê? A informação é um direito básico do consumidor, segundo o Código do Consumidor, que é a norma que se aplica à relação médico-paciente. E esse direito à informação do paciente, ele acaba se traduzindo num dever de informação do médico. Né? O Código de Ética Médica ele prevê lá que é vedado, né, que é proibido ao médico deixar de obter o consentimento do paciente, salvo em caso, né, de urgência e emergência, quando haja risco de vida. Então, nós vivemos um cenário hoje dentro da justiça que nós temos dois tipos de processos contra o médico. Aquele processo tradicional, onde o médico ele está sendo acusado de que errou, de que houve uma falha técnica, e nos últimos anos tem crescido muito uma figura processual que possibilita que o médico ele seja condenado mesmo sem ter errado. Isso é uma coisa às vezes inimaginável, mas no cenário atual, em razão desse direito à informação do paciente, caso o paciente ele não seja alertado que aquele procedimento cirúrgico, aquele procedimento invasivo que vai ser realizado, ele pode resultar em uma complicação, em uma intercorrência, por exemplo, uma lesão de via biliar numa colecistectomia, uma lesão vesical numa esterectomia, que são situações que são possíveis de acontecer, elas são estatísticas, a literatura médica prevê esse tipo de complicação. Se o paciente ele não for alertado sobre os riscos, e aqui mais uma vez, no caso das cirurgias eletivas, o médico ele pode vir a ser condenado porque, por exemplo, o paciente ele perdeu a oportunidade de se submeter a uma técnica cirúrgica que, embora menos efetiva, ela provoque menos riscos ao paciente. Então, por exemplo, o paciente poderia preferir se submeter a uma cirurgia aberta, pode trazer mais riscos, mas o risco de uma lesão de via biliar é menor do que na videolaparoscopia. Então, dentro de um cenário como esse, nós temos vários processos envolvendo também estética, quando, por exemplo, o paciente evolui com uma deiscência, com uma necrose de tecidos, que é possível de acontecer, né? Às vezes, dentro do procedimento, você tem, enfim, alguma lesão vascular e a revascularização fica comprometida e o paciente acaba evoluindo com algum tipo de complicação e intercorrência. Se o paciente ele não for avisado desses riscos, mesmo que o médico ele não tenha errado, se aquela complicação ela se verificou na prática, o paciente pode dizer, olha, eu tive o meu direito de escolher furtado. E aí, nesses casos, a justiça entende que a indenização não é pelo resultado, não é pela complicação que o paciente sofreu. É em razão dele não ter tido a possibilidade de escolher se ele queria ou não se submeter àquele tratamento, àquele procedimento, ou se ele preferia um outro procedimento que, mais uma vez, embora tivesse um resultado e uma chance de sucesso menor, também tivesse menos riscos, tá? Então, isso é uma questão interessante. O Código do Consumidor ele traz ainda uma série de reflexos para essa relação médico-paciente que deixam o profissional numa situação também vulnerável. Uma delas é a inversão do ônus da prova. O que é que isso significa? A regra no judiciário é o seguinte: se eu vou processar você, eu tenho que provar que aquilo que eu estou falando é verdade. Na relação médico-paciente, o entendimento do judiciário, via de regra, ele é diferente. Como existe um distanciamento muito grande do conhecimento técnico, via de regra, a justiça ela entende que o paciente ele não tem condições técnicas de provar que a atuação do médico foi inadequada. E aí vai caber ao médico provar que aquilo que o paciente falou, né, argumentou no processo, não corresponde à verdade. E como é que o médico vai fazer esse tipo de comprovação? Com a documentação médica. Por isso que é fundamental o profissional ter uma documentação médica de qualidade. Uma outra questão interessante também é a prescrição. Prescrição é o prazo, né, a grosso modo, é o prazo que o paciente tem para entrar na justiça para questionar aquela suposta falha do profissional. De acordo com o Código do Consumidor, a prescrição o prazo prescricional é de 5 anos, contados de quando o paciente ele tem ciência do dano. Então, voltando àquele exemplo da colecistectomia que tem a lesão de via biliar. O paciente ele vai descobrir aquele dano ou no momento da cirurgia, quando é possível diagnosticar, né? Enfim, faz a colangiografia e você consegue ver, né, o vazamento de contraste e já faz a reabordagem dentro do próprio procedimento, mas às vezes evolui
um dia, 2 dias depois, enfim, o paciente começa a apresentar aqueles sinais característicos e aí você vai para a laparotomia, reabordar, né, para fazer o tratamento desse paciente. A partir do momento que o paciente tem ciência do dano, ele vai ter 5 anos para entrar com o processo contra o médico. Só que existem casos que o dano ele fica oculto. Então, por exemplo, uma cirurgia abdominal onde existe o esquecimento de uma compressa ou de uma gase no abdômen do paciente, às vezes até de um instrumental. Aquela compressa fica ali encapsulada, às vezes por muitos anos. Alguns casos e relatos, né, que nós ouvimos de que o paciente sofre um trauma abdominal vários anos depois, aquela cápsula acaba se deslocando, provocando dor, o paciente vai fazer o exame de imagem e descobre a compressa. Então, a partir do momento daquele exame de imagem, onde ele descobriu a compressa, ele vai ter 5 anos para processar o médico. Então, vejam aí o período de vulnerabilidade que o profissional fica. E mais interessante ainda, esse prazo de 5 anos, ele não corre contra os menores de 16 anos. Então, imagine um obstetra, um trabalho de parto prolongado, ele vai fazer um parto instrumentalizado, precisa fazer algumas manobras e aquele bebê ele acaba nascendo e evoluindo com a lesão de plexo braquial, com encurtamento, lesão neurológica, né, encurtamento do membro. E a família, né, os pais, vão ter 5 anos para processar o médico. Mas aquela criança, caso os pais não tenham processado, quando completar 16 anos, vai ter 5 anos para processar o médico. Então o médico ele tem aí um espaço de tempo muito grande, onde ele fica vulnerável a sofrer, né, um questionamento judicial por parte dos pacientes, principalmente no atendimento de pacientes menores. Né? E um outro reflexo também importante do Código do Consumidor é mais uma facilidade que o consumidor tem, é o foro do domicílio do consumidor. Então imagine que você, médico, está aqui no São João de Aracaju, de plantão, e atende um turista que veio para o Forrocaju, aquele turista, enfim, evoluiu com a dor abdominal inespecífica e acabou tendo um apendicite, supurou, acabou evoluindo com a infecção generalizada e tudo mais, e depois ele vem a questionar aquele primeiro atendimento que você fez, onde você não diagnosticou a apendicite. Ele pode mover o processo onde ele mora, e aí você vai ter que se deslocar para fazer a sua defesa onde reside aquele paciente. Então, o Código do Consumidor ele traz uma série de reflexos para a relação médico-paciente que trazem ao profissional uma série de responsabilidades e nos mostram, mais uma vez, eu vou repetir para vocês isso aqui várias vezes, a importância de uma documentação médica de qualidade. Então, desde a academia, vocês precisam entender que os registros em prontuário têm que ser bem feitos, têm que ser temporâneos e têm que ser adequados. Uma outra consequência do Código do Consumidor também é a questão da responsabilidade solidária. O que é isso? O médico ele vai responder tanto pela sua conduta quanto pela conduta dos membros da sua equipe. Então, além de você executar tecnicamente bem enfim, o seu ato, você precisa certificar que a sua equipe ela vai ser bem treinada, para que não venha provocar algum tipo de dano ao paciente. Se um auxiliar seu, um instrumentador, enfim, alguém dentro da sua equipe acaba provocando dano ao paciente, você, enquanto médico, pode vir a ser responsabilizado. O mesmo acontece para a instituição. Você, médico, está ali trabalhando como plantonista de determinada instituição e acaba cometendo uma falha ou o paciente acaba evoluindo com uma complicação e ele entende aquilo como uma falha e ele leva aquilo para a justiça. E vem a processar o hospital, não processa você. Um exemplo que isso pode acontecer. Né? Só fazendo um comentário aqui, na maioria dos processos nós temos a figura do médico, a figura da pessoa jurídica, né? da clínica ou do hospital, na grande maioria dos processos. Tem alguns processos que são só contra o médico, alguns processos que são só contra o hospital. Nesses casos do processo só contra o hospital, se houver uma condenação, existe a possibilidade do hospital cobrar do médico aquela indenização que ele teve que pagar, né, ao paciente quando fica comprovada que houve culpa, né, da atuação daquele profissional que, enfim, agiu ali como um representante daquela instituição hospitalar. Então, não é pelo fato de que o médico não foi processado que ele está livre de uma futura condenação, porque existe essa figura da responsabilidade solidária e da possibilidade da instituição mover uma ação regressiva contra aquele profissional, cobrando aqueles gastos que foram realizados por pagamento da indenização. Alguns entendem, né, acreditam que o médico residente ele é um estudante e que ele não tem responsabilidade sobre os seus atos. Mas o programa de residência médica ele é um programa de pós-graduação destinado a médicos. A partir do momento que o médico pega o seu diploma, registra
enfim, faz o seu registro no conselho, ele vai ser responsável pelas suas condutas. Então, dentro do âmbito do programa de residência médica, o residente ele vai sim ser responsabilizado pelas suas condutas. Agora, ele vai ser responsabilizado em conjunto com o preceptor. Porque, embora seja um médico, é um médico em formação. E aí, qual o reflexo prático num processo? Via de regra, o juiz entende que, por ser um médico em formação, apesar de já ser um médico, o nível de culpa daquele profissional é menor, em comparado ao seu preceptor. Então, vamos imaginar que houve uma condenação de 100 mil. Na maioria dos casos, há uma condenação de 75 ao preceptor e 25 ao residente. Mas existe sim a responsabilidade do residente. E se o residente ele atua contra a orientação do seu preceptor, ele pode vir a ser responsabilizado, inclusive sozinho, sem a responsabilização do preceptor, quando ele age contrariamente às orientações, né, daquele médico que é responsável pela supervisão. Recentemente nós tivemos inclusive a publicação do Código de Ética do Estudante de Medicina. E aí surgiu uma dúvida. O estudante de medicina ele pode ser punido com base no Código de Ética do Estudante de Medicina? A resposta é não, porque o Conselho Regional de Medicina ele não tem poder para punir o estudante de medicina. O Código de Ética do Estudante ele foi um documento que foi publicado no intuito de servir como um guia, para que desde a graduação o estudante ele já paute as suas ações baseado naqueles princípios, né, que são os sustentáculos, né, da atuação médica e do exercício da medicina. Mas embora o estudante ele não possa ser punido pelo Conselho por um desvio do Código de Ética do Estudante de Medicina, as condutas do estudante elas podem ensejar a punição por parte da instituição. Toda instituição tem o seu regramento interno. Então, se o estudante ele comete algum tipo de falha, enfim, algum tipo de conduta contrária à orientação dos tutores, dos professores, ele pode vir a ser responsabilizado e sofrer punições, inclusive a expulsão da universidade. E a punição mais grave que pode recair sobre o estudante de medicina é a seguinte: se o estudante de medicina ele for pego praticando atos médicos sem a supervisão, isso pode caracterizar a prática do crime de exercício ilegal da medicina. Eu já tenho 10 anos de formado, praticamente, vou fazer 10 anos agora no início do próximo ano, 2013. Na época que eu estudei, nós só tínhamos um curso de medicina aqui no estado de Sergipe, que era o curso lá da Universidade Federal, onde eu estudei também. E não era raro nós ouvirmos histórias de que os estudantes do penúltimo, do último período, recebiam ofertas de emprego, a maioria no interior, para já assumir plantão. Nessa situação, se o estudante for pego, isso é crime de exercício ilegal da medicina, punido com prisão. Então, embora isso seja uma situação que era mais frequente no passado, ainda hoje nós temos exemplos disso. Essa semana mesmo, o CREMEB, ele noticiou, né, no seu site lá, que uma estudante de medicina foi presa em exercício ilegal da medicina, né, num plantão lá no estado da Bahia. Então, embora possa parecer tentador, porque o estudante ele não faz estágios remunerados no âmbito da graduação, vocês tomem muito cuidado, porque isso pode acabar impactando diretamente no futuro profissional de vocês, inclusive com uma condenação criminal. Muitas vezes o médico ele não tem uma estrutura de trabalho adequada. Então, às vezes o médico ele não tem ambulância, ele não tem materiais necessários para o mínimo que precisa ser feito. Às vezes não tem equipe, às vezes você é o único profissional da instituição. Então você, enfim, não tem como prestar atendimento a pacientes com quadros graves simultâneos. Então, diante de uma situação dessa, é muito importante que o médico ele crie a cultura de conhecer, de procurar informações com outras pessoas, né, mais experientes sobre aquele serviço para que ele, antes dele assumir, porque a partir do momento que o médico assume um serviço como esse, de cara ele já contraria as normas do Código de Ética Médica. Mas ainda assim, ele pode vir a ser responsabilizado pelas suas condutas que, numa situação como essa, vão ter um risco muito maior de gerar algum tipo de complicação e de intercorrência àquele paciente. Então, diante de uma situação como essa, se você não conseguiu avaliar as condições de trabalho e ainda assim assumiu aquele plantão, o que você precisa fazer é
registrar detalhadamente em prontuário as limitações estruturais que você tem. Limitações de equipe, limitações de equipamentos, limitações de materiais e fazer a notificação por escrito, né, ao diretor técnico da instituição, para que dessa forma você demonstre que você fez o que estava ao seu alcance para tentar solucionar aquelas deficiências estruturais. Mas muito provavelmente e muito frequentemente você não vai conseguir sucesso na sua empreitada. Então é fundamental que antes de assumir um posto de trabalho, pensando inclusive na sua própria proteção jurídica, você avalie as condições de trabalho. Bom, então o nosso intuito aqui, na verdade, não é assustar vocês. Nós estamos trazendo aqui a análise de um cenário que é o mercado médico. Vocês precisam ter conhecimento da importância dessas informações para que vocês possam se preparar para quando vierem a exercer a atividade de vocês, vocês poderem, né, ter um certo grau de tranquilidade e de segurança para poder atuar. Eu trouxe aqui, para a gente conversar, duas situações que acontecem com uma certa frequência para que vocês saibam como agir. A primeira delas é a troca de plantão. É muito comum, profissional recém-formado, enfim, ou qualquer outro médico, né, no seu posto de trabalho, ele aguarda às 19 horas para ser rendido por um outro profissional e aquele profissional chega às 8h30, chega às 9 horas ou simplesmente ele não aparece. O que é que o médico precisa fazer diante de uma situação dessa? Vejam só, o Código de Ética Médica ele diz que é proibido ao médico deixar, né, um plantão desfalcado. E a passagem de plantão, ela tem que ser presencial para que possa ser, né, transferido todas aquelas informações que são necessárias à continuidade da assistência àqueles pacientes. Então, se você, médico, se viu diante de uma situação como essa, o que você precisa fazer é notificar por escrito ao diretor técnico aquela situação, de que o profissional que iria substituir não chegou. O diretor técnico e o chefe da escala, ali, né, o organizador da escala, eles vão ter que providenciar um outro profissional para ir assumir o seu lugar. Inclusive, se eles não conseguirem ninguém, é um dever do diretor técnico ir pessoalmente assumir aquele posto de trabalho. Mas aí você me pergunta, poxa, Hilton, eu estou de plantão, mas eu preciso assumir um outro plantão. Veja só, não é nem orientado que você faça isso, porque você não tem como estar em dois lugares simultaneamente. Mas aquele profissional que você vai render, ele vai estar na mesma situação que você. Aí ele vai ter que tomar, então, as mesmas providências. Comunicar o diretor técnico e o chefe de escala do outro serviço para que providencie um outro profissional enquanto você não chega. Então, jamais abandone um posto de trabalho sem a chegada daquele profissional que vai te substituir. Uma outra situação que também é recorrente é quando existe uma quebra da relação médico-paciente. Às vezes existe um desentendimento entre o paciente e o médico. O paciente de alguma forma ofende o médico, ameaça o médico, e o médico ele simplesmente não quer atender mais aquele paciente. E aí existe a obrigatoriedade de você atender determinado paciente. É preciso analisar a situação. Se não for uma situação de urgência e emergência e exista um outro profissional na instituição que possa atender o paciente, você então pode fazer a comunicação ao paciente de que não vai atendê-lo e que ele vai ser encaminhado a um outro profissional. Isso se chama objeção de consciência e é um direito do médico. Mas é preciso ter cuidado quando essa situação ela não se dá no ambiente de plantão. Se isso for dentro do consultório particular do médico, o médico ele vai informar por escrito ao paciente e de preferência fornecer um relatório para que esse paciente ele procure um outro profissional e esse outro profissional ele tenha informação de todo aquele histórico clínico, o histórico do tratamento para que possa dar continuidade à assistência daquele paciente. Se for no âmbito, por exemplo, de um acompanhamento ambulatorial dentro do hospital, de uma unidade de saúde, o médico ele tem que comunicar aquilo ao diretor técnico para que o diretor técnico ele possa providenciar um outro profissional para dar continuidade também à assistência do paciente. Então, se por acaso você não deseja atender mais um paciente, a depender da situação, isso pode ser um direito seu, mas é preciso que se observe os requisitos para que seja possível, né, o exercício do direito à objeção de consciência. E agora, né, já falamos muito sobre essa série de conflitos e de problemas que o médico pode enfrentar, mas nós vamos discutir também aqui um pouquinho algumas soluções para esse problema, algumas condutas que o médico ele pode tomar para diminuir os riscos de ser processado e caso venha a ser processado, ele tenha uma chance maior de sucesso na sua defesa. Bom, a primeira questão é, o médico sempre deve observar a técnica, né? O médico, não cabe ao médico inventar.
né? O médico ele tem que praticar e realizar aquelas condutas que são padrão, né? Se o médico ele for querer realizar uma técnica nova, inovadora, de preferência ele submeter a avaliação prévia ao comitê de ética, enfim, utilizar sempre técnicas que são consagradas, tá? Então, vocês enquanto estudantes vão estar acompanhando os seus preceptores e tudo mais, mas dentro do mercado de trabalho, enquanto profissionais, enquanto cirurgiões, atuem sempre respaldado pela técnica, pela literatura médica, porque aí a sua conduta técnica ela vai poder ser defendida caso haja um futuro questionamento. Uma outra questão também é a questão da informação que nós já comentamos aqui. Essa informação, que é um direito do consumidor, é um dever do profissional. E esse dever do profissional, ele se traduz dentro da relação médico-paciente na necessidade de obtenção do consentimento livre e esclarecido. E aqui é preciso fazer um alerta que o consentimento livre e esclarecido, ele não é o termo de consentimento livre e esclarecido. O termo de consentimento é um documento que ele vai materializar, ele vai comprovar que o médico cumpriu o processo de consentimento. Porque a informação, esse dever de informação, ela é um processo dinâmico, que se inicia desde o primeiro contato do paciente, né, com aquele profissional, e se encerra com o final da assistência. Então o médico ele tem que passar as informações relativas a diagnóstico, prognóstico, aos tratamentos, né, aos riscos, aos benefícios, alternativas terapêuticas que existam àquele paciente. E essa informação, é preciso ter cuidado, ela tem que ser transmitida numa linguagem acessível àquele paciente. Você precisa adaptar o seu discurso à capacidade de compreensão daquele paciente. Não adianta o médico conversar com uma série de termos técnicos se o paciente não tem capacidade para compreender aquilo. A partir do momento que ele não compreende aquelas informações, a sua autonomia está limitada. E aquele consentimento que foi, né, dado, ele pode ser futuramente questionado. Então, fundamental, respeitar o processo de consentimento e adequar a linguagem na transmissão das informações ao paciente. E sobre o termo de consentimento, algumas informações importantes. Primeiro, o termo de consentimento médico, ele precisa ser específico. Então, não adianta o médico usar aquele termo de consentimento que o hospital usa. Aquele termo de consentimento do hospital ele vai trazer os riscos gerais de todo e qualquer procedimento cirúrgico. Risco de óbito, risco do porte anestésico, enfim, aqueles riscos cirúrgicos gerais. A Justiça e o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, entendem que para que a informação ela seja válida, ela tem que ser específica. Então, o termo de consentimento ele tem que conter informações específicas sobre aquele procedimento cirúrgico. Se eu vou fazer uma artroscopia, eu tenho que informar como é o procedimento da artroscopia e quais são os riscos da artroscopia. Se eu vou fazer uma cirurgia, enfim, uma cesariana, eu tenho que ter informações específicas sobre a cesariana. Então, o termo de consentimento, para que ele tenha validade jurídica, ele tem que ser específico. Não adianta o profissional, o médico, utilizar apenas o termo do hospital. Uma outra questão, o momento da assinatura desse termo de consentimento. Para que o consentimento ele seja válido, e aqui lembrando que em situações de urgência e emergência, né, esse consentimento ele pode ser relativizado, né, essa obrigatoriedade de obtenção do consentimento, então eu estou tratando aqui de situações eletivas, o ideal é que essa informação ela seja dada ao paciente de forma prévia, para que o paciente ele possa ter tempo de digerir aquelas informações, tirar dúvidas, conversar com pessoas que são importantes, que podem auxiliar na tomada de decisão daquele paciente. Para aí sim, livre de qualquer tipo de pressão, de coação, ele ter uma decisão convicta e aquela decisão, né, aquele consentimento ser válido, ser de fato o reflexo do exercício da sua autonomia. Então, o termo de consentimento ele não pode ser assinado no pré-internamento do paciente quando vai entrar no centro cirúrgico para subir para começar a anestesia. O ideal é que ele seja entregue em consultório. E aí o médico ele vai registrar no prontuário que dia tal entregou o termo de consentimento ao paciente e lá 5, 10, 15 dias depois o paciente retornou naquela última consulta antes do procedimento e vai registrar que recebeu o termo de consentimento assinado pelo paciente e que o paciente teve a oportunidade de esclarecer dúvidas. E que, oportunizado, o paciente não tinha dúvidas e aí, sim, ele aceitou se submeter ao procedimento. Tá? Com isso, com esses cuidados, a gente vai conseguir comprovar que o paciente teve tempo para refletir e que aquela decisão foi convicta, foi autônoma. Se o paciente assina, e muitas vezes, né, a gente tem relatos em processo de que o paciente já assinou com a veia puncionada já para iniciar o procedimento da anestesia, não tem como se discutir que aquele paciente, de fato, ele teve tempo suficiente, né, para refletir, que não foi simplesmente assine o termo, senão você não faz o procedimento cirúrgico. E uma outra questão é a capacidade para assinar o termo. Quem tem capacidade jurídica para assinar o termo é o paciente que é maior de idade, em pleno gozo das suas faculdades mentais. Se for um menor,
A gente tem a figura do assentimento, né? Eu não vou trabalhar isso aqui para não, enfim, não ser uma questão muito extensa, mas o assentimento, embora seja válido, seja importante para você fazer o paciente participar do processo de decisão, a decisão jurídica do consentimento, né, efetivo, cabe ao representante legal, ao pai e à mãe. Então, quem tem que assinar o termo de consentimento, no caso dos menores, é o representante legal. Não adianta você atender um paciente menor de idade, e isso é possível, dependendo do nível de capacidade de compreensão daquele paciente, resguardado o seu sigilo, mas para a execução de um procedimento invasivo, quem tem que assinar o termo de consentimento é o representante legal. Uma outra questão, né, que é muito comum e é quase que um clichê. A principal arma de defesa do médico é o prontuário, e isso é a mais pura verdade. Como nós vimos, nesse tipo de situação, quando ela chega à justiça, existe a figura da inversão do ônus da prova. E é através da documentação médica, de um prontuário de qualidade, que o médico ele vai conseguir comprovar que a sua conduta técnica foi adequada. Então, dentro do prontuário, o médico ele não deve rasurar, para que depois não se questione futuramente que aquele prontuário foi adulterado. Não deve deixar espaços em branco, né, para que também não se questione que possivelmente foi adulterado. Eu já tive casos no meu escritório em que o paciente ele teve acesso às cópias do prontuário e apresentou no processo, e o médico apresentou a sua defesa depois com um prontuário diferente do que o paciente apresentou, porque ele complementou depois, inclusive, com a letra diferente, com a caneta diferente, que a gente vê que a grossura, né, do traçado era diferente, que a caneta era diferente. Então, isso inclusive é um crime, tá, de falsidade ideológica, quando você adultera o prontuário médico, tá? Então tem que ter atenção a isso. Esses registros têm que ser temporâneos. O ato foi praticado, ele deve ser registrado. O registro não é para ser feito 2, 3 dias, 4 dias depois. Então, registros detalhados em prontuário vão fazer toda a diferença, né, no caso de um futuro questionamento. E lembrando que o prontuário, na verdade, ele não é a evolução. O prontuário ele é o conjunto de sinais, de imagens, que é assim que a resolução define, né? Todos aqueles dados que são coletados durante o atendimento do paciente. Então, exames de imagem, laudos, receituários, encaminhamentos, atestados. O ideal é que tudo isso conste no prontuário, que o médico faça em 2 vias e uma seja anexada ao prontuário. Inclusive também o próprio termo de consentimento que compõe o prontuário médico. Com relação ao prontuário, se for o seu consultório particular, o dever de guarda é seu enquanto médico. 20 anos contados do último registro. Se for dentro da instituição hospitalar, cabe ao hospital esse dever de guarda, tá? Por conta do sigilo, esse prontuário médico ele não pode ser entregue. Uma coisa que é muito comum e que pode gerar problema é quando o marido ou a esposa chega no consultório pedindo cópia do prontuário do paciente. Se ele não tiver uma procuração específica para aquilo, o médico não pode dar, em razão do sigilo. Porque, por exemplo, pode ter lá uma evolução, e isso é muito comum, por exemplo, em prontuário ginecológico, a quantidade de parceiros sexuais que a paciente teve no último ano. E às vezes a paciente tem um relacionamento, é casada e tem lá 3 parceiros sexuais. Isso pode, né, trazer uma série de conflitos na vida privada daquela paciente. Então, só pode ser liberado o prontuário com o consentimento por escrito do paciente, por requisição judicial, tá? Ou então, para a defesa do médico. O médico ele tem o direito de utilizar o prontuário para se defender, desde que ele peça que o processo tramite em segredo de justiça, tá? Uma outra questão que o médico ele tem que se atentar é a questão da publicidade. Nós já falamos aqui um pouquinho mais cedo sobre a publicidade, mas o Conselho Federal de Medicina ele tem uma série de normas sobre publicidade médica. Então, por exemplo, o básico que o médico ele tem que entender quando for fazer a sua publicidade na rede social é que qualquer anúncio médico tem que ter o nome do médico, o seu número do CRM e o seu RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista. O médico ele não pode anunciar que é especialista sem ter o título registrado no conselho. E o que é que dá direito ao título? Residência médica ou prova de título. Então, cursos de pós-graduação, eles não podem ser anunciados como especialidade. Então, se você fez uma pós-graduação em dermatologia, em nutrologia, você continua sendo médico. Você tem que se anunciar como médico e não como dermatologista, nem como nutrólogo. Tá? Você é médico. Só se anuncia a especialidade se você tiver o título registrado no conselho. Um outro cuidado que a gente já comentou aqui mais cedo é não fazer a exposição da figura do paciente. Isso não é só antes e depois. É você utilizar da imagem do paciente para demonstrar a técnica. Então, se eu utilizo e mostro somente o antes, por exemplo, do meu paciente, mas uso da imagem dele para dizer como é que vai ser realizado aquele procedimento, aquele tratamento, isso também é uma conduta proibida pelo Conselho Federal de Medicina.
Uma outra questão que nós temos visto é um mercado também aí crescente, o mercado de prêmios. Né? Vários médicos recebendo prêmios, né? Destaque na cirurgia plástica, destaque na obstetrícia, melhor do ano nisso, melhor do ano naquilo. O Conselho Federal de Medicina, ele também proíbe esse tipo de premiação em que o médico participe, né, desse tipo de concurso, que na verdade não é concurso, né? Enfim, existem empresas especializadas nisso e que oferecem esse tipo de serviço. Né? Então, assim, existem uma série de normas sobre publicidade que o estudante tem que estar atento, tem resoluções específicas, acho que, salvo engano, são 3 resoluções, e dentro de uma resolução tem um manual que diz ao médico lá tudo aquilo que não deve ser feito. E vejam, dentro de cada conselho existe uma comissão que se chama CODAME, que é Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, e a função dessa comissão é fiscalizar a publicidade médica. Então, você, enquanto estudante, você, futuramente médico, esteja atento às suas redes sociais e à sua publicidade, porque publicidade não é só rede social. Nós temos dentro de uma das resoluções do Conselho a listagem do que é publicidade, e são mais de 40 documentos. O seu jaleco é publicidade, o seu cartão é publicidade, o seu receituário é publicidade, a plaquinha do seu consultório é publicidade. Então, adeque as suas peças publicitárias e institucionais às normas de publicidade do Conselho Federal de Medicina. Alguns alertas que eu vou trazer para vocês. Primeiro, muito comum dentro do pronto-socorro, e o pronto-socorro é uma fonte de conflitos interminável para o profissional, ele tem que estar bem preparado para assumir um posto de plantão em pronto-socorro. A situação em que o paciente ele é atendido, ele tem ali sintomas inespecíficos, o médico ele prescreve medicamentos sintomáticos e muitas vezes já prescreve na prescrição, na evolução inicial, a alta se melhora e acaba sem reavaliar o paciente. E não, raramente, esse paciente ele volta pouco tempo depois para a instituição com a piora do quadro. Então, numa situação como essa, jamais deixe de evoluir em prontuário as condições de alta daquele paciente. O paciente ele tem que ser atendido e a alta é um ato médico que tem que ser executado após a reavaliação do paciente. Então, não é melhora alta, né? Se melhora alta. Você vai reavaliar o paciente e você vai registrar as condições daquele paciente no momento da alta, porque aí você vai conseguir comprovar que no momento que aquele paciente saiu da instituição, ele não tinha nenhum sinal, nenhum sintoma que indicasse a necessidade de uma investigação diagnóstica mais aprofundada ou a necessidade de um internamento, e que a evolução daquele quadro não poderia ter sido prevista naquele momento em que você concedeu a alta. Esse tipo de registro ele pode fazer toda a diferença no caso de um processo judicial. Uma outra questão interessante também, que pouca gente se atenta, é a questão do registro dos horários de atendimento em prontuário. Veja só, você pode estar de plantão num estabelecimento e aí você é chamado para atender uma intercorrência de um paciente que evoluiu, enfim, com uma parada. E você vai lá fazer as manobras de ressuscitação. Depois, imagine que enquanto você está lá, naquele atendimento, um outro paciente evolui também com um quadro grave e só tem você ali atendendo. Você precisa primeiro terminar o que você está fazendo para ir atender o outro paciente. Quando você for registrar a sua evolução em prontuário, é comum que o profissional olhe o relógio e registre. Ou então o próprio sistema ele já preenche automaticamente lá em cima o horário da evolução quando você vai abrir o sistema. E aí, vamos dizer que aquele segundo paciente ele evoluiu para óbito, evoluiu para uma complicação mais grave, enfim, apresentou algum tipo de sequela. E a família vai se queixar que houve uma falha assistencial, que o médico plantonista não atendeu e não prestou o socorro adequado. Como é que você vai conseguir comprovar, por exemplo, que às 20 horas e 10 minutos você estava atendendo uma intercorrência simultânea se você registrou no seu prontuário que você atendeu aquela intercorrência às 20 horas e 40 minutos? Então o médico ele precisa ter a noção do momento que ele vai iniciar o atendimento. Então é sempre ideal que você tenha um relógio à sua disposição para que você tente ter pelo menos uma base do horário que você começou a atender. Para quando você for fazer a sua evolução, você colocar o horário do atendimento e não o horário do registro, que a evolução está sendo realizada. Isso dentro de um processo judicial também pode fazer toda a diferença. Agora, algumas questões, pensando já no momento um pouco mais adiante, quando vocês estiverem dentro do mercado de trabalho já, responsáveis pelos procedimentos que vocês vão executar. Quando for realizar um pós-operatório, sempre tenha em mente a necessidade de alguns registros prévios em prontuário. Então,
Registrar em prontuário que o paciente ele foi amplamente esclarecido, que o processo de consentimento ele foi respeitado, né? Anexar cópia do termo de consentimento. Ter um registro completo do histórico clínico do paciente. Vejam a importância disso. Por exemplo, a gente já tratou aqui mais cedo sobre o caso de uma lesão vesical na cirurgia de esterectomia. Se essa lesão vesical ela ocorre numa paciente que nunca teve uma gestação, ela pode ser avaliada de uma forma. Agora, se essa lesão vesical ela ocorre numa paciente que já tem 3 cesarianas prévias, a análise é completamente diferente, porque essa paciente aqui, ela já tem, né, manipulação cirúrgica prévia, ela já vai ter diversas aderências, o que aumenta o risco de você ter uma lesão daquela estrutura. Então, você ter o registro em prontuário é fundamental quando isso for avaliado. Por que eu digo isso? Então isso é uma questão óbvia. Não, não é uma questão óbvia. Pode ser óbvio para você enquanto profissional, mas quem vai avaliar aquilo ali é um perito no processo. E o perito vai avaliar o que está no processo, o que está no prontuário. O que não está no prontuário, para o perito simplesmente não existe. Então você precisa ter aquele tipo de registro. Então, registre sempre o histórico clínico completo, o histórico cirúrgico detalhado do paciente, as medicações que aquele paciente faz uso, se aquele paciente tem histórico de alergias ou não. Porque se, por exemplo, esse paciente vier a evoluir com um quadro alérgico, você vai ter o registro de que aquele paciente foi questionado e que ele informou que não havia nenhum histórico de quadro alérgico prévio. Então, esse tipo de registro eles vão demonstrar o cuidado que você teve, né, em tentar prevenir que aquele paciente ele, enfim, evoluísse com algum tipo de complicação, ou então que ele já tinha condições prévias que aumentavam os riscos daquela complicação acontecer. E isso vai ser importante para demonstrar que aquele resultado indesejado não está relacionado com a sua conduta, mas sim com limitações da própria técnica ou com condições que são próprias do organismo daquele paciente. Durante a execução do procedimento, a gente também tem alguns detalhes aqui que às vezes passam desapercebidos. Primeiro ponto, o ato cirúrgico ele tem que ser um documento detalhado. Tem profissionais, eu já vi na prática isso, profissionais que têm carimbo de ato cirúrgico. Ele tem um carimbo, já carimba lá o ato cirúrgico e assina embaixo. Quer dizer, cada ato cirúrgico, ele, via de regra, vai ser diferente do outro, né? Inclusive, pode acontecer intercorrências e muitos profissionais, eles acabam não registrando as intercorrências. Dentro de um processo, aquela intercorrência não vai ter como se esconder aquilo. Vai ter uma avaliação pericial, vai ter uma avaliação médica. Então, aquela complicação que ocorreu, ela vai aparecer. Inclusive porque o ato cirúrgico ele é acompanhado por uma equipe multidisciplinar. E o profissional de enfermagem, ao contrário do médico, ele tem o hábito de escrever e escrever muito. Então, a chance de um profissional de enfermagem registrar que uma intercorrência aconteceu é muito grande. E aí o médico ele não vai ter como demonstrar o que ele fez diante da intercorrência. O que precisa ficar claro é o seguinte: intercorrência, complicação e até insatisfação, ela pode acontecer, né? Isso aí, intercorrência e complicação, são estatísticas. Os estudos mostram que X% dos casos vão evoluir com algum tipo de intercorrência e de complicação. E dentro da justiça, o que vai se avaliar é o quê? Aquela intercorrência ou complicação, ela aconteceu porque o médico deixou de tomar algum cuidado? Isso é um ponto a ser avaliado. Então, o ato cirúrgico detalhado vai demonstrar que a técnica cirúrgica correta foi aplicada. E uma segunda questão, aquela intercorrência, aquela complicação aconteceu. Como o profissional agiu diante dessa situação? Isso é o que vai ser avaliado no judiciário. Se diante da intercorrência e da complicação, o médico ele tomou as condutas adequadas para poder tratar aquela situação. Então é preciso ter o registro detalhado do que foi feito diante de intercorrências e complicações. Uma outra coisa que ninguém registra, que é muito raro de nós vermos, são as variações anatômicas. Variações anatômicas acontecem e muitas vezes estão relacionadas à ocorrência de intercorrências e complicações. Nós falamos aqui do caso da colecistectomia, a lesão de via biliar é frequente, enfim, existem vários tipos de variações anatômicas de via biliar e que podem contribuir para o aumento do risco de uma lesão iatrogênica de via biliar. Então, o registro de que aquele paciente tinha uma variação anatômica, isso pode trazer luz para a defesa desse profissional e aumentar as chances de absorção. Então, durante a execução do tratamento, se atenha à necessidade de registro detalhado da técnica cirúrgica, das intercorrências e das condutas, né, que foram realizadas para o tratamento dessas intercorrências. Também vai ser fundamental para a defesa do profissional. E para fechar aqui a nossa discussão, no pós-operatório,
essa relação ela continua, né? O médico ele tem o dever perante o paciente de prestar assistência desde o atendimento inicial, né, com a elaboração da hipótese diagnóstica, indicação da terapia adequada, execução da terapia adequada e acompanhamento no pós-operatório até a alta em definitivo. Então, no pós-operatório é fundamental que o médico ele tenha os registros de como esse paciente evoluiu. É muito comum, dentro dos processos, o paciente que abandona o tratamento e aí tem uma evolução indesejada e acaba processando o médico pelo resultado insatisfatório. A partir do momento que o paciente ele deixa de comparecer aos retornos de pós-operatório, que ele deixa de seguir as recomendações médicas, ele assume para si a responsabilidade por um resultado indesejado. Então, o médico ele precisa não só vivenciar essa situação, como registrar. Não é comum que você pegue um prontuário médico e esteja lá o registro. A consulta agendada para o dia tal, paciente faltou. Então, nessa situação, o que é que o médico tem que fazer? Registrar em prontuário que o paciente faltou. Se for uma situação grave, entrar em contato com o paciente, solicitar que ele retorne para o acompanhamento, porque isso é fundamental para a evolução correta, né, e a evolução esperada daquele quadro. Registrar em prontuário que esse contato foi feito. Se o paciente sumiu, aí o médico não tem o que fazer, porque é um direito do paciente, né, não dar sequência ao tratamento se ele quiser. Se o paciente retornou, registrar em prontuário que o paciente foi formalmente, né, expressamente advertido de que aquela conduta que ele assumiu, ela pode acabar provocando um resultado indesejado, pode acabar interferindo, né, na evolução esperada daquele quadro. E registrar, inclusive, além dessas faltas, aquelas condutas do paciente que são contrárias às recomendações, né? Então, por exemplo, o paciente que chega com cheiro de cigarro no consultório, o paciente que, enfim, comentou que fez uma atividade doméstica antes do tempo, né? E aí ele pode evoluir com uma deiscência daquela sutura e uma complicação do quadro de infecção, ter que reabordar. Em caso de estética, vários casos de retirar prótese por infecção, enfim. E em caso de cirurgia geral mesmo, enfim, complicações que esse paciente pode vir a ter por não seguir as recomendações. Então, registre sempre quando o paciente não seguir as recomendações. Não deixe de colocar esse prontuário. É uma oportunidade que você tem de ouro, né, de construir uma documentação favorável para a sua defesa. E, por fim, tenha sempre, né, o registro de que essas orientações que nós estamos aqui falando foram passadas ao paciente. Isso lá no pré-operatório, as orientações de pré-operatório e também as orientações de pós-operatório por escrito. Veja só, né? Nós tratamos aqui de uma série de questões e de riscos que o médico ele enfrenta no cenário do mercado, né, da medicina nos dias de hoje. O estudante de medicina ele precisa estar ciente de que ele vai enfrentar um novo mercado diferente daquele que os professores enfrentaram, enfim, que os mais antigos enfrentaram décadas atrás. O mercado hoje ele tem essa faceta da judicialização, né? Isso aí é um cenário que o aluno não tem como fugir, mas também não precisa ter medo. Você precisa entender que isso existe, você precisa ter acesso a esse tipo de informação que nós estamos trazendo aqui hoje, para que você saiba quais são os riscos que você corre, para aí você ter uma escolha assertiva em qual emprego você vai assumir, como é que tem que ser a sua documentação médica, que tipo de registro você tem que fazer e aprender a saber dizer não. Essas ferramentas que nós trabalhamos hoje, elas podem trazer para vocês a possibilidade de trabalhar e exercer a medicina de uma forma segura, mesmo que num ambiente de litígio e de judicialização, como nós temos visto nos dias atuais. Infelizmente, esse é um cenário que nós não temos uma perspectiva de mudança num cenário curto. Então, cabe aos estudantes de medicina hoje terem atenção a esse tema e beberem dessas informações e buscarem cada vez mais essas ferramentas para que possam ter segurança quando vierem, né, ao mercado de trabalho exercer a sua atividade profissional.